nossa aula de hoje é sobre a tecnologia no dia a dia. Olha só aí, ó, nós temos aí essas crianças, não é? Onde elas estão aí utilizando um objeto bem tecnológico. Que objeto é esse? Isso mesmo, um notebook, né? E ele pode ser útil de várias formas. Hoje em dia, né, no nosso dia a dia, ele está sendo bem utilizado aí para as crianças que ainda estão, né, estudando de forma remota, né, para assistir às aulas, para enviar e-mail, né, para pesquisar notícias do mundo inteiro, tá? Através dos navegadores de internet, tá certo? Então, com o passar do tempo, o homem foi criando ferramentas, tá? Importantes que facilitassem a sua vida no dia a dia. E os objetos que nós utilizamos hoje, eles são bem diferentes dos aparelhos antigos dos nossos avós. Olhem só aí, ó. Nós temos aí nessa imagem duas vivências diferentes, né? Em 1984, onde a família se reunia aí, né? Para conversar na mesa, após a janta, né? Todas reunidas aí, trocando aquele papinho, trocando aquela experiência, né? Trocando momentos prazerosos. E na imagem abaixo, referente ao ano de 2014, nós podemos observar aí ó, que as pessoas estão cada uma no seu mundinho, né? Apesar de estar no mesmo sofá, no mesmo ambiente, mas cada um está aí utilizando um meio de tecnologia diferente, né? Para se entreter, para conversar com outras pessoas e muitas vezes estão conversando até com as próprias pessoas que estão ali. Infelizmente, né, a tecnologia ela trouxe esse desequilíbrio para a nossa vida, né? As pessoas muitas vezes estão sem tempo para conversar, para dar a atenção necessária a quem está do seu lado. Observem aí que até o cachorrinho, não é? Ele está utilizando esse meio tecnológico, não é? Até o próprio cachorrinho ele ficou sem a atenção aí necessária e devida, tá? Os equipamentos e os utensílios de cozinha, eles também mudaram com o passar do tempo, tá? Nós podemos observar aí, ó, lá no início, né? O forno a lenha, tá? Então, depois foi substituído o forno a lenha pelo fogão tradicional, tá? E cada vez mais vai se mudando com o passar do tempo, né? E tornando até muitas vezes desconhecidos, né? Temos outro aí, ó, o cooktop, tá? Então, esse fogão aí é um fogão bem atual que está sendo utilizado hoje em dia, tá certo? Então, nós podemos observar aí vários instrumentos utilizados na cozinha, tá? Fogão de lenha, fogão tradicional, né? E o cooktop, vamos ver ele aí bem direitinho? Pronto, ó. O cooktop, nós temos dois modelos, tá certo? Observem aí que os cooktops, eles têm apenas 5 bocas, tá certo? E na primeira imagem, ó, nós temos um elétrico e o outro nós temos um a gás. Então, como eu estava dizendo, né, o da primeira imagem ele é elétrico e essa outra imagem ela é a gás, tá certo? E eles não ocupam tanto espaço na cozinha como o fogão convencional, tá? Então, nós vamos agora aí, ó, para as panelas, que também sofreram grandes evoluções, tá certo? No dia a dia, ó. As panelas estão sendo aí substituídas, ó. Primeiro tínhamos a panela de barro, depois veio a panela de alumínio e a panela elétrica, né? A panela elétrica, ela facilita muito as pessoas que trabalham aí, tá? Fora de casa. Então, a panela elétrica, ela cozinha, tá certo? Ela conserva a temperatura dos alimentos, né? Então, teve aí uma grande evolução, tá certo? Então, tá explicado porque hoje em dia as queridinhas, não é? Nós temos agora, ó, os refrigeradores. Os refrigeradores, eles estão cada vez maiores, né? Esse aí que nós temos, ele é bem maior do que o da primeira imagem, tá? O refrigerador da segunda imagem, ele além de ter água na porta, não é? Ele tem a questão mais tecnológica, diferente da primeira imagem, tá certo? Encurtando distâncias, não é? A tecnologia, ela transformou, né, a distância em algo mais perto.
nós temos aí, ó, 3 objetos, né, que eram utilizados, tá? Como meio de comunicação, ó, o telefone, a carta e o rádio, né? Que hoje em dia não é nem tanto utilizado, né? Foram substituídos aí por outros equipamentos tecnológicos, né? Então, foram substituídos aí, ó, pelo tablet, pelos smartphones, não é? E pelo computador, né? Hoje em dia a gente consegue nos comunicarmos, tá certo? Com as pessoas que estão bem distantes através desses aparelhos e podemos ter também uma interação virtual. Nas escolas também essa tecnologia já está chegando. Em algumas escolas já existem aí as lousas digitais, não é? Estão sendo substituídas, né? Tem também os tablets que são utilizados pelos alunos, né? Muitas vezes, né, a escola ela não fornece, mas vocês já têm aí esses equipamentos em casa, né, como o tablet, tá certo? Então, tudo isso aí é utilizado no aprendizado e foi mudado de forma tecnológica, que vem auxiliando aí, né, o nosso dia a dia, né, através dessa possibilidade da tecnologia. Hoje em dia, as crianças que estão estudando de forma remota podem também ter aquele contato visual, né? E aquela interação, onde nós fizemos aí, através das nossas reuniões com o Meet, né? Que nos possibilitou ter aí essa aproximação. No comércio também, as fábricas e as indústrias, não é? Sofreram com essa questão da tecnologia. Quando eu tinha de sofreram até para o bem, né? Porque temos aí, ó, a máquina computadorizada, onde você programa, tá? A imagem que você quer bordar, certo? E a máquina borda. Diferente da produção manual, que também ainda é utilizada, tá certo? Mas no comércio em si é muito pouco. Na saúde, ó, a tecnologia ela auxilia, né, aí a descobrir, não é? E a ter com mais precisão resultados de alguns exames, tá? Nós temos aí, ó, na primeira imagem, tá certo? Uma máquina de tomografia, tá? Onde as pessoas, não, elas fazem aí exames computadorizados, tá? E veem com mais precisão aquilo que necessita e auxilia bastante nas cirurgias. Nós temos aí também essa outra mão biônica, tá? Que auxilia muito na questão de uma adaptação aí, tá certo? Então, é bem interessante essa questão da tecnologia, tá? Então, podemos considerar que a tecnologia e seus avanços é uma ferramenta essencial para o nosso cotidiano, facilitando mesmo com as suas ferramentas para comunicação, momentos de descontração, informação, pesquisas e compartilhamento de momentos como fotos e vídeos. Vamos lá, né? A nossa aula de hoje, né, falou sobre a tecnologia no nosso dia a dia, tá? Então, na página 158, inicia-se a nossa atividade, onde diz assim, ó, circule alguns inventos tecnológicos que estão presentes nas cozinhas das casas. Ó, todos aí, né? Tem alguns que tem tecnologia, outros não muitos, mas aí tá perguntando na cozinha, tá? Encontre e marque um X em meios aos inventos nos objetos usados também na cozinha. Número 3. Converse com seus avós sobre as mudanças que eles observaram nas cozinhas de antigamente em relação às atuais. E escreva as descobertas encontradas no espaço abaixo. Você vai conversar com a vovó. Tia, eu não tenho como conversar com a vovó, mas aí perguntar à mamãe quando ela era criança, ou quando a mãe dela era criança, como ela contava que era a cozinha, que eram os equipamentos da cozinha, tá? Página 159, ligue os pontos pretos e descubra um invento tecnológico presente em muitas cozinhas. Depois pinte-os, ele é bem prático para esquentar as coisas, tá? Eita, tia Rose já disse o nome, mas não precisa, né, minha gente? Tá fácil. Muitos dos equipamentos atuais funcionam com o uso da energia. Junto com seus colegas, elabore um cartaz solicitando que as pessoas economizem energia. Então, nós vamos montar aí o cartaz, tá? Nesse espaço aqui abaixo, ok? Página 160. Observem aí a imagem, ó, uma criança, né? Brincando aí com o telefone. Você acha que a forma como uma pessoa está utilizando o aparelho lhe pode causar algum problema? Você utiliza algum tipo de aparelho eletrônico com frequência? Caso você utilize, quantas horas por dia você utiliza? Por exemplo, aí o seu celular.
Quantas horas por dia você utiliza? Ah, tia, eu não tenho celular, mas aí quem não tem geralmente utiliza o da mamãe, né? Utiliza o do papai. Letra C. Você costuma navegar na internet? Qual tipo de conteúdo você gosta de ver? Quando você está acessando aí a internet, qual tipo de conteúdo você gosta de ver? Letra D. Quais atividades você realiza com a ajuda do computador? Esse ano não tanto, né? Mas o ano passado aí quase todas as atividades nós realizamos com a ajuda do computador, porque todas as aulas eram transmitidas nela, né? Tia, mas eu usava aí o celular, tudo bem, mas muitas pessoas utilizavam o computador. Nossa última atividade de hoje do nosso livro de ciências, na página 161, diz assim: compare as figuras abaixo, ó, nós temos aí a imagem 1 e a imagem 2. As imagens 1 e 2, o que é que elas representam? Sabe o que elas representam, minha gente? Elas representam jogos de videogame. Ah, tia, mas a 2 é mais interessante do que a 1. Pois é, mas antigamente era dessa forma aqui, tá? Qual das figuras foi extraída de um aparelho mais antigo? A figura 1 ou a 2? Você costuma jogar algum tipo de jogo eletrônico? Caso sim, qual é o jogo? Letra D. Em sua opinião, as crianças podem ter acesso a qualquer tipo de jogos e conteúdos? E aí, vocês acham que as crianças elas podem aí acessar qualquer tipo de jogos e qualquer tipo de conteúdo da internet? E número 8. Como era a vida antes do surgimento dos computadores e celulares? Desenhe uma cena de como você imagina que era aí essa época antes dessa tecnologia, tá certo? Então essa foi a nossa aula de hoje. Grande cheiro e até a próxima.